você tá no jogo da internet, né, vendendo na internet, né, enfim, primeiro, eu acho que passa pelo primeiro ponto, né, se você está na internet, você tem que ter um objetivo, não é só realmente aparecer. Cara, visualização não paga boleto, né? View e só fazer um videozinho ali, isso você já tem que partir desse princípio que visualização não paga boleto. Não é você só fazer um story, só fazer alguma coisa sem estratégia e sem realmente, de fato, o que você quer fazer. Ponto. Partimos desse princípio, né? Que eu estou na internet para fazer conteúdos, esses conteúdos vão me gerar engajamento, para esse engajamento me gerar uma venda ali no final. É um funil, né? A gente está falando de um funil ali, tanto de captação, para o cara comprar no final. Ponto. Esse é o jogo da internet, é aumento de nível de consciência. E a pessoa ela vai comprar aquilo que você está falando para ela, da forma como você está falando para ela, de forma fluida, de forma natural, que é o que você está dizendo, né? Quanto mais robótico, e isso funcionava ali atrás, nos primórdios, vamos assim dizer, do Instagram, na internet, ali que a galera ainda não tinha explorado outras linguagens, né? Agora que essas linguagens estão muito mais exploradas, está democratizando muito mais essa questão do formato, que é esse formato de podcast que a gente está fazendo aqui agora, as pessoas elas estão muito mais criteriosas até mesmo a entender que tipo de conteúdo que ela vai consumir. Pô, agora, né, eu sei que um podcast, eu consumindo um podcast, eu vou aumentar meu nível de consciência, ou seja, eu vou entender sobre o produto, sobre o especialista, sobre o cliente, né, sobre aquilo que aquele cara está falando, aquela pessoa está falando, e eu vou entender mais para depois eu comprar. Inconscientemente ela tá fazendo isso. Tá, né? sabe por quê? Porque ela tá... O que a gente tá gerando aqui, né? Tem essa questão do tempo do nível de consciência, sim, mas falando pro leigo, o que a gente tá gerando aqui? É tempo de tela. Tempo de tela. Então, a pessoa tá te vendo mais vezes, e ela te vendo mais vezes, ela passa a confiar mais em você. Exato. E ela confiando em você e te vendo mais vezes, ela passa a gostar de você. Porque você vai ficar repetindo. Sim. Sabe, não tem umas pessoas que você vê em alguns momentos no Instagram ou em qualquer lugar, e você fala, caramba, essa voz não é legal, ou esse jeito eu não gostei. E você vai vendo, depois você deixa de perceber isso, você começa a gostar, você fala, que legal, bacana, interessante, e as coisas vão... Você começa a cada vez mais sentir falta daquilo, cada vez mais você quer ver aquilo. É o tempo de tela. Sim. Então, quanto mais tempo de tela você tem, automaticamente, se você não fizer uma grande besteira, automaticamente você tem mais autoridade para com aquela pessoa. Mesmo que você não seja o maior, ou o melhor, ou a maior referência naquilo. Exatamente. Mas você tem autoridade com ela. Não importa que tenha outro que faz melhor, que faz mais bonito, que faz mais gostoso, que é mais inteligente, ela quer fazer com você. E aí, quando você é a autoridade, porque ela te viu muito mais tempo, aí as portas se abrem para você. Então, é esse que é o jogo. E quando as pessoas transferem a autoridade, né? Então, você tá aqui, você tá falando. E você poderia estar até falando de outro assunto. Sim. Que não de podcast. Mas como você é referência nesse outro assunto, a pessoa transfere a autoridade para o podcast. Para você como referência no podcast ou qualquer outra coisa que você for fazer e vender. Então, o que a gente busca sempre, de fato, muitas vezes, é o tempo de tela. Tanto nós, nesse formato, quanto os influencers que vão buscar ali o cachorro, a dancinha e tudo mais. Eles buscam isso também. Só que aqui a gente busca de um jeito que o empresário consiga fazer e que se sinta bem fazendo, porque esse é o jogo dele. E olha o que você falou, né? E eu volto de novo naquela questão da estante de livro, né? O podcast hoje, ele tá fazendo essa transferência de autoridade quase que instantânea, né? Eu às vezes brinco até com a minha esposa, né? Eu gosto muito de tomar água com gás. Né? E aí eu falei, cara, deixa eu pesquisar então se água com gás é bom ou ruim. Eu vi vários cortes de podcast dos caras falando água com gás não faz mal, que não sei o que, que não sei o que. E vi outros podcasts também do cara detonando água com gás, né? Ou seja, você valida muitas vezes até informações, ou seja, e tem gente que vê aquele especialista, lógico que não é só o microfone, né, e tudo mais, tem o traje, o cara muitas vezes é um médico, ele tá trajado também, mas não tem mais aquela necessidade daquele cenário, daquele background, muitas vezes, que é muita coisa, né? Não, a autoridade é isso daqui hoje, é o microfone. A pessoa, porque automaticamente na mente da pessoa tá o quê? Pô, se ela tá num estúdio de podcast, se ela tá fazendo um podcast, ela foi convidada por alguém. Se ela foi convidada por alguém, essa pessoa é relevante, essa pessoa é importante.
né? Então, inconscientemente, já tá tudo na cabeça da pessoa, é estratégico, né? E se você tá num espaço de podcast é porque, pô, você é uma pessoa importante, né? E você tá falando de um assunto importante ali. Então, o próprio formato e a própria linguagem, né, já beneficia. Isso que você falou, muitas vezes você não é nem a melhor pessoa. Não. Mas você está utilizando de um atributo, de uma linguagem que vai beneficiar cada vez mais a sua narrativa, né? Então é o que eu falo muitas vezes, Dalton, é formato e linguagem, né? Trazendo isso mais para o leigo, trazendo isso mais para pessoas mais comuns, né? Vamos assim dizer, né? O que é a linguagem, o que é o formato? O formato é isso daqui, é o podcast. Formato é o microfone, é a mesa, esse é o formato. A linguagem é aquilo que você está falando em cima desse formato. E aí você pode falar qualquer coisa sobre o seu produto, sobre a sua vida, né? E o formato, ele proporciona isso. Ou seja, olha quantas coisas a gente foi fazendo. Olha as ondas, né, que a gente foi fazendo. A gente falou de uma coisa mais técnica, que a gente está contando uma história, né? Depois a gente fala sobre um case, sobre um cliente nosso. E a gente vai falando tudo isso de forma imperceptível. E depois, quando a gente coloca isso de uma forma mais estratégica, ou seja, a gente vai lá, a gente edita, a gente corta, a gente faz todas essas nuances, tem aquilo que a audiência dele quer ouvir. Né? Porque não adianta muitas vezes, né, você só querer falar aquilo que você está falando. Não, tem também o que a pessoa quer ouvir. E aí isso entra, né, depois na questão da edição, na questão mais estratégica de você pegar um ponto e conectar com outro, né? E o legal desse formato é que você mesmo que queira, você não consegue ser tão técnico. Exato. E ser muito técnico nas redes sociais tem um problema, uma questão, porque ninguém entra, você não abre o Instagram para você falar, deixa eu estudar alguma coisa, deixa eu aprender alguma coisa. Você não abre. Você abre para saber da vida dos outros. Bom, Exato. porque é uma rede social. Você abre ali para socializar, para ver o que está acontecendo e tal. As pessoas abrem para isso. Então esse formato, ele torna o conteúdo técnico mais gostoso de ser apreciado por essas pessoas. Porque no meio desse conteúdo técnico tem a nossa conversa, tem a nossa opinião, tem a nossa brincadeira, tem o nosso assunto, tem o case. Então torna esse conteúdo mais gostoso. Sim. Então por isso que ele sai na frente, né? Ou que ele fica na frente, que ele passa à frente daquele conteúdo com a estante de livros. Exato. Por isso que ele é a nova estante de livros. Porque antes a estante de livros, legal, vai me ensinar algo. Mas agora eu não quero aprender nada, porque eu tô num restaurante, ou eu tô sei lá onde, e eu quero descansar um pouco a cabeça. Exato. E aí, você vê uma conversa dessa e fala, pô, legal, faz sentido. E você tá aprendendo também, você tá estudando também, mas de uma forma diferente. Sim. Então esse que é um dos grandes diferenciais desse jogo, que é o jogo que a gente tá jogando, e tá vendo que tem funcionado super bem. E tem a questão da autoridade também, que é se você vê ali o policial de farda e tal, você vê que ele já tem autoridade, você não precisa falar o que tem autoridade. Exato. No podcast, o formato, ele também passa isso. Porque ele traz de tempos que a gente tem na cabeça, de TV, e de microfone, e de tudo isso que traz autoridade para as pessoas que estão ali. Então, você mesmo sendo uma pessoa comum, se você tá fazendo ali, se você tá posicionado, se você tá falando sobre algo, só por você estar ali, você já ganha autoridade percebida por aquela pessoa que está assistindo. Perfeito. E aí é óbvio que você tem que ter conteúdo. Então você pode vender um iPhone, uma caixa de iPhone, e entregar um tijolo. Você pode. Então você vendeu a capa, a embalagem bonita e não tem conteúdo. Você pode fazer isso, mas não dá, porque a pessoa vai devolver. Né? E o contrário também. Se você for vender um iPhone numa embalagem de papel de pão, a pessoa não vai comprar, porque ela não vai ver que é um iPhone. Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca a embalagem de iPhone, mas dentro tem um iPhone que é você. Dentro tem o seu conteúdo. Então, o que a gente está fazendo é colocando a embalagem para potencializar o que você tem como especialista, como expert e tudo mais. Então, você já tem o conteúdo, já está ali dentro. Você não vai ter que estudar nada mais, você já faz isso, você já entrega isso. E o que eu estou fazendo é colocando uma roupa interessante para que as pessoas vejam. Sim. E essa roupa interessante não é nada que vai contra os seus valores, sim, contra o que você acredita, contra o que você faz no dia a dia. Exato. É o que casa, que trabalha ali contigo. E isso casa muito, porque uma das maiores dificuldades, né, que a gente sabe, né, de empresários, empreendedores, é realmente essa questão da criação do conteúdo, né? A gente volta muito em cima disso. Pô, o cara vai lá, ele
vai no ChatGPT, ele pesquisa, ele tá fazendo toda aquela... Não, vou fazer 5 coisas para atingir tal coisa, né? 5 alguma coisa, 3 dicas para tal coisa. Ele vai e faz aquela coisa ali e ele posta, né? E ele vê que aquilo não dá resultado, não deu nem visualização, quem dera vendas, né? Porque o que a gente está falando aqui é algo mais profundo, né? Não é só visualização, né? Porque não necessariamente o corte do podcast, ele vai trazer uma visualização absurda. Não é isso também.